E depois que passa um certo tempo que você se formou, para você voltar a fazer uma residência, é muito mais difícil. Eu falo, se você não se posiciona no Google com um site ou no Instagram com um Instagram profissional, você tá atrasado. Você tem que facilitar a vida do paciente e não dificultar. O cara te procurou com um problema, ele não pode sair com uma guia cirúrgica, um pedido de avaliação anestésica, de cardiologia, um monte de pedido de exame e não saber o que fazer com isso. Ou chegar na casa dele e ficar pendurado no telefone ou no WhatsApp lá 5, 6 horas para conseguir marcar. Você tem que resolver o problema dele ali. Fala galera, sejam bem-vindos ao ElevaCast. Eu sou o Júnior Galvani, host do programa, e esse é o nosso episódio de número 3. E para hoje a gente vai receber um cara muito gente boa aqui, o Dr. Murilo Moreira. Seja bem-vindo ao nosso programa, um prazer de ter aqui, Murilão. Fala, Júnior, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no ElevaCast. Tenho certeza que vai ser um podcast aí de extrema qualidade e tenta não me pegar muito nas perguntas não, hein? Fica Sou meio tranquilo. tímido. Então, para dar um contexto para a galera, eu vou apresentar seu currículo aqui. O Dr. Murilo é formado pela USP, Ribeirão Preto, em 2005, especializado em cirurgia do trauma pelo Departamento de Biomecânica e Reabilitação do Aparelho Locomotor, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, sócio proprietário da Clínica Ortop e fundador da mentoria para ortopedista Bisturi Play. Bacana. Murilo, a ideia do ElevaCast é a gente contar um pouco de trajetória, tá? Nós vamos falar muito de medicina aqui, vamos falar dos projetos futuros, Bisturi Play e tudo mais, mas a gente quer saber os tombos, os pulos do gato, tudo aquilo que fez você chegar nessa posição de sucesso que você tem hoje. E antes, vamos contar a historinha um pouco antes de você passar no vestibular da USP. Né? A gente quer conhecer o Murilo, como foi a infância dele, o que levou o Murilo a escolher essa profissão. Vamos lá. Primeiro, no meu currículo faltou que eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, brown belt, RMNU. Isso é É importante. importantíssimo. Principalmente para os pretendentes da minha filha quando chegar em casa. É isso aí. Vamos lá, Júnior. A medicina foi uma coisa que foi fácil para mim escolher, né? Desde molequinho eu falo que eu queria fazer medicina e eu falei isso inclusive num podcast que eu fui há 4 meses e foi perguntado isso, que a medicina geralmente é um sacerdócio. É uma coisa que tem alguma coisa na família, não um sacerdócio, mas alguma coisa que tem um médico na família que incentiva os outros a ir para essa área, né? Fica uma doutrina ali da família. E a minha família não teve isso. Então eu sou o segundo médico da família, o primeiro chama Felipe, mora em Uberaba, é meu primo mais velho, sou padrinho do filho dele, um abraço pro Felipe. O segundo fui eu e o terceiro o Frederico, que é irmão dele, que hoje está em Diamantina. Então quem me incentivou muito a fazer medicina foi um pediatra de Campinas, chama César Cavalheiro, que eu acho que já foi para outro plano, né? Que ele cuidou de mim quando eu era criança, cuidava da minha irmã, dos meus primos. E eu achava o jeito dele sensacional, assim. E eu queria aquilo. Então, Que aspecto, assim, que você achava? ele brincava com a gente, era criança, então ele brincava com a gente durante o atendimento, falava pra minha mãe que a gente podia tomar sorvete, que o sorvete não fazia mal, isso eu achava, pô, Sensacional. pediatra falou que você pode tomar sorvete. Então eu gostava muito disso. Eu lembro que a clínica dele era muito bacana, era muito... A lembrança que eu tenho, um lugar muito bem arborizado, com várias coisas de brinquedos de criança. Então eu gostava de ir pra lá, né? Então foi o que me incentivou a fazer medicina. Agora a parte da ortopedia, isso veio depois. Isso veio na faculdade mesmo. Eu entrei na faculdade pensando em fazer pediatria. Se eu tivesse feito pediatria, eu acho que eu já teria largado a medicina ou tinha dado um tiro na cabeça, que eu não tenho condição nenhuma de fazer aquilo. Minha esposa é pediatra e eu vejo a atenção que ela tem, a dedicação que ela tem com as crianças. É uma coisa assim que consome muito do dia a dia, consome muito do tempo e é uma coisa muito bacana, muito bonita, mas eu realmente precisava de alguma coisa mais, como é que eu vou falar? Não agitada, mas mais a área cirúrgica mesmo. Então eu me formei em 2005 e eu fui para a área de ortopedia muito empurrado pelos esportes. Eu falo isso para todo mundo, se a residência de medicina esportiva é uma coisa mais recente. Então em 2005, quando eu tive que escolher a minha residência, não tinha residência de medicina esportiva. Se tivesse na época, provavelmente eu tinha ido para esse lado.
Então eu fui pro lado da ortopedia e traumatologia pensando em esporte, sempre fui muito ligado a esporte desde pequeno. É isso que eu ia te perguntar, você falou do jiu-jitsu, que esporte que você sempre praticou, assim? Você gosta de fazer Eu fora do pratiquei trabalho, assim? muita coisa, assim, desde moleque, então eu fazia natação, judô, fiz várias lutas, eu fiz boxe chinês, capoeira, futebol, pudesse ter sido jogador, tivesse um mínimo de talento, mas é zero, é só tapa e carrinho mesmo, tapa na cara dos outros, tá. Mas eu gosto muito de futebol, sou apaixonado, e então eu fui para essa área muito por causa do esporte. Na medicina, a sua filha está formando agora em medicina, acho que ela deve saber disso, tem muitas as competições entre as faculdades de medicina, e a gente é muito incentivado ali a participar da Sim. atlética, a participar dos treinos. Então eu treinava vôlei e futebol, joguei vôlei também a vida toda, até tentei um pouquinho a mais, mas fiquei baixinho, não consegui. E isso me empurrou para essa parte da ortopedia. Então eu procurei alguma coisa que fosse focada em esporte, que eu pudesse trabalhar com reabilitação, com cirurgia em atleta, que é hoje o meu foco, é o atleta de fim de semana, é o esportista, é o principal público que eu tenho. Lógico que tem um Entendi, público que é o vozinho que tem uma artrose, que precisa de uma prótese, que eu gosto bastante de conversar com esse pessoal também. Então é isso, entendi. cheguei aí. E dentro da ortopedia, o seu foco foi joelho, por que que você escolheu? O que que Dentro da ortopedia, eu fui de novo nessa parte que eu acho que pega muito a parte da medicina esportiva, a parte de esportes, que é realmente lesões de joelho. E lesão de ombro tem bastante também, é lógico que torção de tornozelo acontece direto. Mas a parte do joelho é uma parte que talvez eu tenha sido um pouco direcionado por algumas pessoas dentro do departamento, que eu tinha, como referência, como ídolos, assim, né. Então eu tive 2 professores que eu considero que são gênios da ortopedia, são os 2 únicos gênios que eu conheci ao vivo, assim, na minha frente, embora eu tenha conhecido vários e vários ortopedistas totalmente fora da curva, que é o professor Kleber Pacola, professor José Batista Volpon. O professor José Batista Volpon, ele é da ortopedia pediátrica. E é um ortopedista sensacional, atua até hoje. O Sr. Kleber infelizmente faleceu, mas é um grande gênio que eu conheci. E eu tive amigos ali dentro que fizeram a parte de cirurgia do joelho e que me incentivaram muito, como Rodrigo Salim, que atua aqui em Ribeirão Preto, que é para mim um dos grandes mentores que eu tive ali, que me ensinou muito. A gente é muito, muito amigo. É engraçado que hoje a gente é concorrente aqui. Infelizmente a gente não trabalha junto, mas um dia vai dar certo de trabalhar junto. Só que a gente frequenta a casa um do outro, a gente joga futebol junto, jogava, porque agora eu não jogo mais. Então, esse pessoal me incentivou um pouco a ir pra essa parte do joelho. entendi. Doutor, e me conta aí Chama só de Murilo, desculpa. É o perdoar. Murilo, me conta o assim, na faculdade, curiosidades, assim, da formatura. Eu acompanhando a Duda, né, eh, eu achava que ela tinha que estudar muito para passar, né, depois que ela passou, eu vi como não é fácil se formar médico. Como foi aí a trajetória dentro da USP? O vestibular é uma coisa um pouco traumatizante, assim, que é uma coisa que vira a chave na sua vida, né, e que hoje eu acho que tem muito mais preparo do que a gente tinha lá atrás. Tem muito mais, escolas voltadas pensando em vestibular, o que eu não acho uma coisa tão bacana. A escola dos meus filhos, por exemplo, minha menina tem 13 anos, vai fazer em dezembro, meu moleque faz, sexta-feira agora 10 anos. A gente não pensou nisso, mas eu tenho colegas, amigos que são médicos, enfim, que já pensaram nisso lá atrás, pensando no vestibular. A gente pensou em formar a personalidade deles, né, e Sim. né, então e pensar em vestibular, essas coisas depois. Depois que eu entrei em medicina, eu pensei igual você. Eu falei: "Bom, agora eu tô aqui dentro", eu entrei na USP em Ribeirão, era a escola que eu queria mesmo, né, eu foi a primeira opção que eu tive. Você é aqui é de Ribeirão? Ah, Não, eu sou nascido em Campinas, e por incrível que pareça, o único lugar que eu não passei foi na Unicamp, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eu vir para Ribeirão. Não queria morar em São Paulo de jeito nenhum, e não gosto de lá, gosto de ir pra um congresso, pegar as criancinhas, passar um fim de semana e jantar com a esposa, ir no campeonatinho de jiu-jitsu, apanhar um pouquinho e voltar, mas não moraria lá e não queria fazer a faculdade. Então eu vim para Ribeirão, e depois que eu entrei na faculdade de medicina, eu pensei igual você pensou da Duda. Eu falei: eu tô aqui dentro, eu tô tranquilo". Comecei a conhecer várias pessoas, participar de atlética, eu jogava futebol de campo, jogava vôlei pela faculdade, e
isso me consumia tempo pra caramba, e as matérias vão te apertando cada vez mais, e daí você percebe que você tá num nicho de pessoas que talvez no colegial eu me destacasse, era um dos melhores alunos da sala. Ali eu era mais um, não Que são nitrogêniozinho. não esse é o ponto. Não tinha destaque nenhum ali na USP, na verdade eu ficava bem pra trás dos outros, e daí você tem que se esforçar pra ir passando as matérias e pra ir aprendendo, e conforme a faculdade vai andando, acho que sua filha Duda pode falar isso pra você, você vai aprendendo a filtrar o que você vai estudar, o que você não vai estudar, as pessoas que você vai acompanhar e o que você vai ouvir e não vai ouvir. Na residência você aprende mais isso ainda. Então foi dessa forma, mas eu me assustei um pouquinho também. A hora que eu cheguei e a gente começou a ter as primeiras provas de não de anatomia, mas de bioestatística, bioquímica, eh, nefrofisiologia, que a minha esposa tem pavor disso até hoje, porque foi um ferro na faculdade, e eu lembro disso até hoje, eu falo: "Nossa senhora, como eu passei nisso?". Mas acabou que deu tudo certo. Bacana. E assim, formou, como que foi o comecinho ali? Você fala quando eu acabei a residência. Não, quando você acabou a faculdade. Quando eu acabei a faculdade a gente já cai direto na residência, né, a gente faz a Você já prova, foi direto. a gente vai cai na residência. É, porque isso hoje é um momento que as pessoas caem naquela dúvida, né. Se vai fazer a residência Ou ou eu vou se começar a vai. trabalhar, ganhar dinheiro, o que você Isso pensa disso? é uma pergunta muito, muito boa, vou até tomar um gole aqui. Vai lá. Essa pergunta é muito, muito boa, Júnior, porque eu acho uma bobagem a pessoa pensar em não fazer a residência. E eu vou dar minha opinião sincera, não sei o que a Duda pensa nisso, a sua filha. Pra você aqui, viu. Ah, tá aqui. Respondendo pra você, Duda. Você sai da faculdade e você tá formado, você pode dar plantão como um clínico geral, embora você não tenha especialidade clínica. E se você não tiver preguiça, você vai ter um ganho muito maior do que a população tem hoje, se você trabalhar 12 horas por dia de segunda a quinta, não trabalhar sexta, sábado e domingo. Só que você vai ficar nisso, é isso o resto da sua vida, você não tem um plano de carreira, você não vai crescer, você não vai aumentar esse ganho, nem vai diminuir o seu trabalho. Se você não trabalha, a maioria dos médicos é autônomo, se você não trabalha, você não ganha. E isso a gente vai chegar no Bisturi Play depois. Então, você não consegue manter esse ritmo de trabalho, ou qualquer plantão é um plantão é puxado. Você atende um monte de pessoas, um monte de gente, você tem que fazer uma sutura, você tem que fazer um curativo, você tem que fazer uma punção, e isso vai te desgastando ali, e você não consegue se desvincular. E depois que passa um certo tempo que você se formou, para você voltar a fazer uma residência, é muito mais difícil, porque você tem, supor, chutar 5 anos de formado, dando plantão. Já tá ganhando. Tá ganhando, aí você tá aqui, aí você vai voltar pra concorrer com quem que tá 5 anos atrás, mas com tudo na cabeça, que acabou de sair da faculdade, você vai correr muito atrás. Então esse delay, esse deslumbramento, eu acho que a gente não tem que ter. Eu acho que você tem que focar na área que você quer, focar na residência e seguir firme nisso. Legal, bacana. Entendeu, Duda? Ô doutor, em relação assim, você a hora que formou na residência, qual que é o caminho normalmente? Você acaba porque tem um processo até para você entrar num plano de saúde, não é tão Tem. simples assim, né, como que é essa carreira, assim, pós-formado, agora cair no mercado? É uma coisa bem, bem difícil, que assim, a hora que a gente cai no mercado, a gente é formado para reconstruir um ligamento do joelho, salvar pessoas, lidar com pessoas e enfim. Só que você tem a parte que não é da área da saúde, que você tem que aprender a lidar, que é a gestão da sua carreira, é a gestão da sua clínica, é a gestão do seu tempo, e é você formar dividendos para você, poder ter ganhos sem você estar em loco. Que é, por exemplo, que eu falo que é o médico tirar férias. Tem gente que acha um absurdo: "Não, não vou tirar férias que meu ganho cai muito". Você foi para um lado errado. Por quê? Você tem que dar um jeito de fazer a sua clínica girar de uma forma que não precise de você lá. E isso a gente não aprende em lugar nenhum. Isso eu aprendi dando muita cabeçada, né. Hoje a gente tem curso para isso, o Bisturi Play é um negócio que a gente fez focado nisso também. Então a gente sai totalmente cru. E você sai e fica à mercê do mercado. Aqui na USP a gente geralmente sai um pouco encaixado já em alguns lugares.
eu tive algumas propostas, minha ideia na época era voltar para Campinas, eu já trabalhava num grupo lá, e eu tive uma proposta de Campo Grande muito boa também. Lembro muito bem de que faltou muito pouquinho pra gente ir. E daí eu e minha esposa, a gente decidiu ficar mais um tempo em Ribeirão, que as coisas estavam andando aqui, porque a cidade é maravilhosa. Eu não queria sair daqui por nada. Eu sou apaixonado por Ribeirão Preto, meus filhos nasceram aqui e eu me identifico absurdamente. Então as coisas foram aparecendo pra mim. Eu comecei a pegar vários vínculos, foi um dos erros da minha carreira, Júnior, que eu peguei vários vínculos que eu tinha um faturamento muito bom, mas eu me desgastava muito, eu viajava, e daí minha filha nasceu, eu pegava estrada. Então quando o meu moleque nasceu, em 2015, eu cortei. Falei: "Não, não posso ficar pegando estrada e vendo um monte de acidente e colocar isso em risco, né, de eu não estar aqui". Embora eu tenha seguro muito bom, acho que eu tenho que dormir com o olho aberto, todo fechado, se minha esposa souber os valores, ela vai me dar um tiro ali. Então, eu demorei para largar esses vínculos. E daí eu fui me enquadrando, e daí eu tive uma sorte, assim, da Ortop, né, que é a minha clínica hoje. Lá atrás, o Fabrício Fogagnolo, que é um cara sensacional, ele saiu da Ortop, ele montou uma clínica durante um tempo e foi ser docente na faculdade, que era o cara totalmente indicado para isso, assim, é um cara espetacular, totalmente fora da curva, que também foi um dos caras que eu me espelhei para fazer a parte de joelho, eu gosto demais dele, tem bastante contato até hoje. E abriu esse espaço na Ortop. E daí o pessoal me chamou para trabalhar com eles. E daí eu cheguei ali na Ortop e depois de um tempo eu acabei virando sócio deles, Bacana. né. Então foi assim que começou a minha carreira. Mas eu fiz muito plantão de porta, como geral mesmo. De ortopedia fiz muito plantão de ortopedia. Quando você entra em alguns planos de saúde, você tem uma obrigatoriedade ali do período probatório, que daí depende do plano, 2, 3, 5 anos, que você é obrigado a dar plantão para fechar a escala de plantões, né. Então eu fiz bastante isso. Hoje alguns planos têm joia para entrar, então você paga uma nota aí para entrar no plano de saúde. Então não é um início de carreira tão fácil, né. Você não tem o gasto que um dentista tem, por exemplo, de montar um consultório cheio de aparelho, né, mas você tem ali um perrengue que você passa e fica num limbo, até você entender onde você vai se encaixar. Entendi. Doutor, e Murilo, Desculpa, amor. perdoar. Vou até o fim, Vai. é que nós falamos de medicina, é difícil. Murilo, você falou na sua infância que um dos que te influenciou foi um pediatra Sim, e que foi justamente o jeito que ele tratava você, o ambiente que ele proporcionava, que te fazia querer ir lá, esse momento de empatia que ele tinha com o público dele, que eram as crianças, né. Eh, como que isso, eu não sei se isso é ensinado também na faculdade, mas eu percebo que é um grande diferencial, né, como que você cria essa empatia, essa confiança, que muitas vezes muitas vezes não, o médico sempre tá pegando o paciente, na maioria das vezes, ali, com um problema para resolver, né. sim. Como que é lidar esses 99% do tempo com resolver problema das pessoas ali? É uma coisa um pouco pesada, assim, sabe, porque na verdade o médico, né, o ortopedista, em geral, tá com um paciente ali na frente dele que tá com uma lesão, tá com dor, né, tá com dor, ou ele torceu o joelho tá saindo do lugar. É diferente, por exemplo, assim, sem querer criar polêmica, pelo amor de Deus, cirurgião plástico, um dermatologista que faz a parte de estética, o paciente procura ele com uma queixa estética. "Olha, eu quero fazer botox, eu quero aumentar a mama, colocar silicone, eu quero fazer uma lipo para tirar a barriga". Só que isso não é uma urgência, isso não limita o paciente no dia a dia, né. É lógico que a autoestima vai lá para cima depois que Sim, faz todos esses sim. procedimentos e eu não tenho nada contra isso, acho que tem que fazer, minha esposa faz, enfim. Ali eu acho que é diferente, ali é controlar a expectativa, É isso, é né. totalmente diferente. O "Filho, paciente que tá seu na corpo nossa não vai frente, ficar o da Gisele Bündchen, fica tranquilo, você tem que exatamente. colocar elas, né, tem que alinhar a Mostrar expectativa". pra ela: "Olha, não tem jeito". Calma. Então assim, o paciente do ortopedista é um cara que tá com dor na sua frente, que tá com um problema real, né. Então, você tem que se colocar no lugar dele. O meu público hoje é muito esportista ou um paciente mais velho, um vozinho, uma vozinha que tem dor no joelho e quer colocar prótese, né.
Eu fiz uma prótese uma tia minha o ano passado, e eu penso muito nela quando chegam esses vozinhos, porque ela tinha um joelho totalmente deformado, com muita dor, e hoje ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Então acho que você tem que se colocar um pouco no lugar do paciente. Como eu gosto muito de esporte, Júnior, eu me coloco no lugar do cara que joga futebol Uhum. e ele rompeu o ligamento cruzado, ou o cara que faz jiu-jitsu e lesionou o menisco. Ele tem a possibilidade de fazer o esporte que ele gosta, e isso diminui muito a qualidade de vida que a gente tem, né. Eh, Se eu ficar algum tempo sem treinar o jiu-jitsu que eu gosto tanto, eu acho que eu começo a ficar chato em casa, capaz de eu apanhar da esposa, porque eu começo a ficar um pouco mais irritado. Sim. E um paciente que tem dor, não tá fazendo o que ele gosta, a qualidade de vida dele vai lá pra baixo. Principalmente se o cara faz sempre aquilo, né. Sim, é uma rotina dele. É. Você tirou uma coisa que é dele, uma rotina, um prazer que ele tem de estar ali jogando futebol, jogando um tênis com você, jogando um, sei lá, um beach tênis, e daí ele tá lesionado e não consegue mais fazer. Você tirou um prazer dele e junto disso você deu um incômodo. O cara tem dor, o joelho sai do lugar. Então você tem que se colocar um pouco no lugar do paciente. Eu consigo fazer isso com uma certa facilidade, porque eu gosto muito de esporte e eu penso muito no meu pessoal, na minha mãe, na minha tia, que tem que colocar essa prótese também. Entendi. Bom, já que a gente tá falando de medicina esportiva, eu acho que deve ter alguns esportes que quando abre aí um box de crossfit ou abre um uma quadra de beach tennis ou futebol, me fala qual que é o esporte que quando abre mais um, você fala: "Oba, vai aumentar o faturamento aqui". Cara, na verdade é assim, Júnior, o que que acontece? Por que que o pessoal se lesiona, né? É porque ele não tem uma prevenção. Então, o paciente que é o atleta de fim de semana, eu falo isso assim, o meu maior público é o cara que joga futebol de sábado e domingo e não faz mais nada, porque o corpo dele não está preparado para aquilo. Então, ele não tem um fortalecimento muscular, ele não tem uma prevenção. Se você não tem isso, uma hora você vai se lesionar, né. Então é aquilo que a gente sempre fala, se você não investe na prevenção, você vai investir no tratamento. Entendi. E o negócio do beach tênis e do crossfit, não são esportes ruins, são baita esportes. Eu acho bacana, não pratico, mas acho bem bacana. Só que aí vai o boom. Então lá atrás teve o boom do crossfit. Abriu um monte de box de crossfit, e daí o cara vai lá, que nunca fez nada, e daí ele quer passar o limite dele. E daí ele passa o limite dele, só que ele se lesiona, porque ele nunca fez nada, ele era sedentário até um mês atrás, e agora ele tá um mês fazendo 2, 3 aulas de crossfit por dia. Muitas vezes, se você faz com um personal de crossfit que não tinha isso lá atrás, agora tem, fantástico, ele vai te corrigir e não vai deixar você passar do limite. Mas a hora que você bota 10, 15, 20 alunos fazendo junto, e você não vê direito o cara querendo passar do limite dele, ele vai se lesionar. O beach tennis é a mesma coisa. Depois do crossfit teve o boom do beach tennis. A gente recebeu um monte de paciente no consultório. Por quê? É um esporte muito bacana, que você consegue fazer em família. A pessoa agrega Forma muito de aprendizado curta. curta. Você faz na areia, que pô, todo mundo quer ir pra praia, no sol, ou enfim. E daí, cara, nunca fez nada na vida dele, não fazia uma caminhada no parque, ele vai lá e fica 4 horas dentro da quadra. Fica mesmo. E fica 4 horas, reveza, sai, vai lá, Esfria, toma uma cerveja, volta, volta, joga a segunda. alonga e vai. Aí ele vai jogar na quinta, aí joga no domingo mais 4 horas, ele vai se lesionar, porque ele não o corpo dele não tá preparado para aquele impacto, para pegar aquela carga de esporte. Então não é o crossfit, não é o beach tênis, é o boom, No geral, né. é o geral do paciente não fazer a prevenção, não ter o fortalecimento adequado para estar naquela quadra, para estar no box de crossfit. É a mesma coisa de a gente pegar um cara que é sedentário, olha, você vai o jiu-jitsu que eu adoro, você vai treinar jiu-jitsu. Ele vai lá, aí ele fica indo 2 vezes por dia durante um mês. Vai se machucar, uma hora ele vai se machucar. Entendi. Mas de forma geral, tem algum esporte, assim, que naturalmente, seja pelo contato ou por impacto, que causa mais lesão de joelho ou não? Com relação ao joelho, meu consultório hoje é 80, 90% é um cara que joga bola de fim de semana. Entendi. Então, Porque tem muito contato e às vezes a tem muito torção. contato, ele não se prepara, então, assim, ele acha que o futebolzinho que ele joga uma hora no domingo e vai tomar cerveja depois é atividade física, isso não é atividade física. Eh, Acontece muito do campo sintético, dessa brigaiada aí, né, eh, então depende muito da chuteira que você usa, tem algumas chuteiras que tem trava alta, que você vai jogar no sintético, isso trava muito mais, você gira em cima do joelho. Então esse é o maior público que chega pra mim. Me perguntaram também numa entrevista que eu dei para o acho que foi o Futebolando, enfim, não lembro. Eh,
da grama sintética. Se você pensar que as principais ligas do mundo, a La Liga, Premier League, Ligue 1, que é a da França, e a de Portugal na primeira divisão, nas outras não aceitam o sintético. Entendi. Por que as outras aceitam? Se as principais ligas não aceitam? Porque machuca muito mais mesmo. Então a gente tem, eu não tenho essa estatística para te falar, mas a gente sabe isso. Então essas 4 ligas são as maiores do mundo, não aceitam. Entendi. Então será que a gente não tem que olhar para isso? Entendi. Doutor, toma aí um pouquinho que eu vou fazer um jabazinho aqui. Vai lá. Bom, pessoal, o ElevaCast é um oferecimento, ele é produzido pela Fusion Studio, que é nossa... Achei que tinha um... Me chamou? Não. Então, tá. Então eu vou voltar aqui. O ElevaCast é um oferecimento da RGB Comunicação, que trabalha com marketing digital, é uma agência aí com 19 anos de mercado. Ele é produzido pela Fusion Studio, que é uma produtora parceira do grupo. E você já pensou em levar um podcast para sua companhia, trazer caras de peso aqui, como o Dr. Murilo, para conversar com você, criar conexão com o seu público? O podcast é uma ferramenta sensacional. Então, você tem isso aí na sua cabeça, entre em contato com a Fusion, que um dos diferenciais deles é esta mobilidade de fazer, igual a gente está fazendo aqui, podcast in company, ou você pode usar o estúdio dos caras, que é sensacional, chega, tá tudo prontinho, grava, vai embora em 2 horas, e você vai ter um material muito legal para corte, para rede social. Vai por mim que essa é a mídia do futuro, pode contar com isso aqui. E já que a gente entrou, então, falar um pouco de marketing, doutor, cara, tem um tabu, né, na medicina em relação a marketing, né, e a gente se conheceu há 9 anos, né? Acho que mais, né? Eu não lembro se foi 2013 ou 2016, que a gente fez uma reunião junto com o Edmo Com o Bergio. foi nosso primeiro convidado aqui. E o Edmo foi quem me apresentou vocês, né? Sim. Como que você vê isso na medicina hoje? O que você acha que o marketing hoje está mais normal, mas naquela época... Aquela época era um tabu enorme, né? Então, aquela época eu lembro direitinho como foi que eu pensei, né, no investimento em marketing. Naquela época eu estava pagando a joia de um convênio, então eu acabei de pagar no mês seguinte eu falei, agora eu vou pegar esse dinheiro que eu pagava aqui no convênio, na joia do convênio, e eu vou investir em marketing. E isso na minha clínica repercutiu muito mal, muito mal. O sócio, alguns sócios mais velhos, bem mais velhos que eu assim, acharam um absurdo, e que a medicina não é desse jeito, e que a medicina tem que ser no boca a boca, e que marketing não vai te ajudar em nada, marketing é mentira, e você vai lá falar um monte de mentira, e aí depois o paciente vai descobrir que não é mentira, que é tudo aquilo é mentira. E era isso que eles falavam. Então, naquela época, acho que foi 2013 mesmo, a minha clínica, por exemplo, ela tinha um site que foi um dos sócios que fez, na casa dele. E na minha cabeça aquilo era um absurdo. Eu já achava aquilo um absurdo. E daí foi quando eu entrei em contato com o Edmo, que eu queria começar a entender um pouco de marketing. Fui ler um pouquinho de marketing, embora eu não entenda nada perto de vocês. E daí a gente fez aquela reunião que foi uma reunião que para mim foi um divisor de águas. Foi a virada de chave, assim. A gente estava comentando ali fora nos bastidores, né? Eu lembro que você me falou assim, que eu tinha que ter calma, que eu não ia ver um retorno em 1, 2 anos, mas que eu podia te cobrar em 5 anos. E não foi nem em 5, acho que foi em 4, 3,5, 4 já deu um boom, assim, com relação à minha carreira. Então eu acho que hoje quem não faz essa parte de se expor, eu não falo expor de você ficar fazendo TikTok, você ficar fazendo stories o tempo inteiro. Eu falo, se você não se posiciona no Google com um site, ou no Instagram com um Instagram profissional, você tá atrasado. Acho que você hoje é um dinossauro, e eu acho que isso mudou muito, né? Eu acho que tem mudado cada vez mais, mas as gerações que têm vindo, elas já têm vindo com essa mente totalmente aberta. Eu tenho médicos que estão na faculdade, já às vezes fazendo cotação para falar, cara, me cria uma identidade, eu preciso ter uma marca, eu preciso ter... Sim. O cara nem formou ainda, você vê como o pensamento já tá. Já mudou muito, né? Exatamente. E eu acho que, mas eu acho que na old school, o pessoal ainda da minha geração para baixo, né, de mim para os mais velhos ainda tem muita resistência. Eles ainda acham que o boca a boca é o que vira, é o que vai dar certo, e não é. A gente sabe que se você não se posiciona hoje, e eu dou sempre o meu exemplo, né? Para mim foi uma virada de chave isso aí, e eu indico cada vez mais para meus colegas aí, sempre indico vocês, porque eu sou muito grato aí que vocês fizeram por mim durante todos esses anos aí, trabalhando junto todos esses anos.
E, cara, se você não se posiciona em Google, se você não se posiciona em Instagram, Facebook, você vai falar melhor que eu, isso eu acho que já não é uma coisa tão assim, Já. já Aqui foi. já caiu bastante. Mas tem público ainda, mas é menor. Eu acho que você tá se colocando fora do mercado, esse é o meu pensamento. E assim, o que que você eu lembro quando a gente fez a reunião lá, eh, 2 coisas que me marcaram Que bastante. eu era quebrado, não tinha dinheiro pra pôr no marketing, né. Uma das coisas que eu lembro que foi até o Edmo que falou, ele falou assim: "Cara", e aí contradiz um pouquinho, né, desse mito de, tipo, você vai falar um monte de mentira e tal. Eu lembro que uma coisa que o Edmo falou assim: "Murilão, se preocupe em ser bom". É, Você lembra disso? lembro. Ele falou: "Porque o marketing ele vende num primeiro momento, certo? Sim, Ele te ajuda, só que, cara, vender produto ruim, você vai até a página 2. Chega uma hora que você não consegue. Então, o sucesso são as 2 coisas, é o sim, sim. produto, o serviço que você está ofertando, né, se posicionando da maneira correta e que você está entregando ali também, né. Isso foi uma das coisas que marcou e uma das coisas que também que você falou: "Cara, tem um dos objetivos é ser reconhecido e não depender tanto de convênio. Eu quero que o paciente me escolha. Eu quero, ó, é o Murilo que vai fazer o meu joelho", você entendeu? O E esse foi o quanto tempo você acha que, investir nessa exposição te antecipou de carreira? Eu acho que eu demorei, Júnior, pra investir, mas, te falando agora um pouquinho, puxando lá pro bisturi play, que eu costumo falar nas aulas, que você falou do marketing que vai até a página 2, né, se você não tem um bom produto. Não adianta nada você, colocar o marketing para te captar paciente, se você não consegue fidelizar esse paciente, Sim. chega na sua clínica é um lixo. O marketing vai trazer o paciente mesmo, vai fazer a captação que é a proposta, né. Só que a partir do momento que sua clínica, tem os processos ruins, esse paciente nunca mais volta e na verdade vira um marketing reverso, né, que ele vai sair Agora falando sua mal pra exposição vai todo ser pior. mundo, né, Você vai cara, ser pra todo mais mundo, mais vidraça ainda, né. muito Quanto mais mais. exposição você tiver, Então pior. você tem que ter tudo muito bem estruturado e é o que a gente faz, assim, é ali as colunas, né. O marketing vai daqui, a gente vai daqui. A gente mudou muito a forma de marketing, né, por exemplo, do meu Instagram, do meu site também, ao longo desses 13 anos aí. Agora eu não lembro quando a gente fez essa reunião. Mas eu acho que eu comparo até com colegas que, são contemporâneos meus que não fizeram isso, né. Eh, ficaram para trás, ficaram para trás. A minha carreira foi exponencial, graças a Deus, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas eles são tão bons quanto ou até melhores que eu tecnicamente ou no tato com o paciente, a minha fez assim, a deles tá fazendo, vai chegar lá. Sim, No final vai ser o mesmo, só que a minha fez assim, a deles tá assim. antes, se antecipou, Muito, e se eu pudesse ter feito isso antes, eu teria feito isso antes. É entendi. que eu não tinha dinheiro. E uma coisa que eu vou te falar, assim, de alguns casos que a gente teve aqui, né, não vou citar o nome específico, porque eu não sei se ele me autorizaria a fazer isso, mas é cliente aqui da gente, e é um cliente que na área de cirurgia plástica, por muitos anos, ele não fez. O Instagram dele era fechado, pessoal, aquela coisa, só que é um médico muito reconhecido, um profissional excelente. E assim, dá para recuperar esse tempo às vezes, porque assim, o primeiro post que eu pus dele, foi um post de apresentação, quem eu sou, basicamente. Como ele nunca se expôs, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Sem mídia, sem nada, foi um post orgânico lá, a reação foi absurda. Coisa assim de 200 comentários num post orgânico com um cara que tinha 3.000 seguidores, sabe. Então, é lógico que é a somatória, né. O cara que tem aquele tempo de carreira, Sim, ele plantou de outra forma, mas ele plantou. Faz a gente ali tirar aquilo ali debaixo da terra, às vezes, e sim. trazer a luz do sol pra brilhar mais rápido, né. Bom, bacana. Agora eu queria falar desses 2 empreendimentos. Eu queria começar com a Ortop, né. Eh, é uma clínica focada em ortopedia, certo? A Clínica Ortop hoje, salvo engano, é uma das maiores do interior de São Paulo, né. A gente demorou um tempo para conseguir construir isso. É uma clínica que ela é fundada em 1994 aqui em Ribeirão. E a gente conseguiu dar uma boa alavancada nela, que virou esse monstro que é hoje. Quantos médicos tem lá hoje, doutor? São 12 sócios, Certo, né, mas são 19 ortopedistas atendendo, legal. mais um cardiologista,
e mais a equipe de anestesiologia que fica lá dentro da nossa clínica, que quem faz a anestesia pra gente. Então a nossa ideia lá atrás, quando a gente hoje a gente tá na Independência, né, 3944, e a gente saiu da Independência, a gente estava numa casinha lá pequenininha, a gente foi pro Metropolitan ali na de Deriksen, né, e daí para construir essa clínica. Então a gente tem uma clínica grande hoje, que tem quase 800 metros quadrados, Maravilhosa, com um estacionamento enorme do lado, e tem uma proposta ainda de aumentar ainda por causa dos terrenos laterais ali que são todos os sócios, enfim. A gente queria fazer um shopping da saúde. Então o paciente ele chega com o Murilo, ele passa com o Murilo. E daí, olha, você tem que operar o seu ligamento cruzado. O que que eu preciso fazer? Olha, eu vou fazer os pedidos aqui, você precisa passar com o anestesista e com o cardiologista. Como é que eu marco isso? Você vai marcar com a secretária ali agora. Então ele sai da minha sala, ele passa com o anestesista, ele passa com o cardiologista, ele colhe o exame de sangue na minha clínica, que vai um pessoal colher o exame de sangue lá nos horários combinados, e fica pronto para operar. Então, um paciente que é de longe, a gente recebe muito paciente de Mococa, Fernandópolis é longe pra caramba, acho que 400 quilômetros aqui. Aí você indica uma cirurgia, ele tem que pegar o papel dele, levar aqui no convênio ou ir atrás de reembolso. Aí ele vai pra casa dele, aí ele tem que vir passar com o anestesista e depois com o cardiologista. É um parto. Eh, então a palavra que a gente usa na clínica e que eu uso na nossa mentoria lá também é facilitação. Você tem que facilitar a vida do paciente e não dificultar. O cara te procurou com um problema, você não pode entregar mais problema para ele. Ele tem um ligamento cruzado rompido, ele não pode sair com uma guia cirúrgica, um pedido de avaliação anestésica, de cardiologia, um monte de pedido de exame e não saber o que fazer com isso. Ou chegar na casa dele e ficar pendurado no telefone ou no WhatsApp lá 5, 6 horas para conseguir marcar. Você tem que resolver o problema dele ali. E foi essa a proposta, e a proposta deu certo. Show. Deu certo. Doutor Murilo, ortopedista dos famosos aí, me fala como que foi? Você operou Diego Alves, operou o Serginho da seleção de vôlei, João Bosco, da dupla João Bosco. Ora me liga, hein. Como que é o Augusto Cury, o mestre, né? Fora o Botafogo aí que você. Teve vários jogadores do Botafogo também aí. Como que é, assim, operar esses caras? Como que chegaram até você? Me conta a história. Chegaram pra mim por indicação, né, a grande maioria deles. E é, assim, uma coisa muito, muito gratificante, né. E eu tive a oportunidade de ficar muito próximo e virar amigo deles mesmo, né. O Diego Alves, por exemplo, eu fui no aniversário do filho dele, Vinho bom, eu tomei um vinho bom. Ele mandou um vinho no meu aniversário, faz aniversário perto de mim também, e a gente ficou muito próximo. O Serginho, a mesma coisa. A mãe do Serginho operou com um amigo meu em São Paulo, ele queria até trazer ela pra cá pra gente fazer a prótese de joelho nela aqui, mas eu falei pra ele: "Olha, não tem o porquê, é uma coisa mais arrastada a recuperação e tal". E daí eu indiquei um amigo meu lá em São Paulo, operou com ele, tá ótima, chama Juliano Voltarelli, é um cara que é um irmão meu. O João é uma figura, o João Bosco, esse é uma figuraça. Fiquei tão próximo que eu fui convidado para o casamento dele, casou com a Monique, que também é sensacional. E daí a gente foi pro casamento dele, e daí foi uma coisa que eu gosto muito de música sertaneja, eu gosto de modo de viola, de música sertaneja. O casamento do João Bosco tinha acho que 16 duplas lá, né? César Menotti e Fabiano, enfim. E daí é uma coisa muito gratificante você poder ajudar um cara desse quilate, né? Que é um cara famoso. Eu adoro futebol, por exemplo. O Diego, infelizmente, ele virou flamenguista mesmo, depois que ele jogou naquela desgraça, ele fica me infernizando porque eu sou São Paulino. E, e eu fiquei tão próximo que eu virei amigos. Então, eu sou convidado para aniversário de um, casamento do outro. O Serginho quer me arrastar pro Aras dele lá em Janiru. Então, é uma coisa muito, muito gratificante profissionalmente e pessoalmente, né? Eu joguei vôlei minha vida inteira, né? Que foi pro céu. Eu tentei jogar mesmo, Deus não quis também. Então, quando eu conheci o Serginho, pra mim, foi uma coisa, a gente ficou quase 5 horas conversando. Livro da. Do mundo, a história do universo. Caramba. É um monstro, 4 medalhas olímpicas. E daí a gente ficou quase 4 horas no consultório conversando, ele contou a história do Giba, de Mundial em Amsterdã, e contou um monte de história. E por mim eu ficava ali 2 dias conversando com ele. O Diego a mesma coisa, o João também. O Augusto Cury é uma figuraça, figuraça. Quem olha acha que ele não é um cara engraçado, ele é um cara que gosta de jogar biribol.
E toda vez que ele lança um livro, ele me manda o livro autografado. Que legal. Então toda vez eu recebo um livro dele. E os outros jogadores também são todos especiais pra mim, né. Eh, eu todo jogador que eu opero, eu peço uma camiseta autografada, não importa onde ele joga. Quantas camisetas você acha que eu tenho em casa, Juninho? Umas 50 camisetas? Chuta um pouquinho mais alto. Ixi, pode dobrar 100? Tenho 397 em casa, 397. de jogador que eu operei ali, e daí autografado. Então minha esposa Ou quer seja, quer dar fim nisso aí. profissional. Aí eu não deixo. Não, pô, isso aí é Jogador, né, que jogou no Botafogo. Do Botafogo eu tenho um monte, um monte, um monte. legal, Comercial também tem um monte, um monte, um monte. que bacana. Bem legal. E tem, assim, conta o Ed me ensinou que eu tenho que pedir para os convidados aqui contar um caos, né. Conta aí um caso de desafiador dentro do esporte, algum caso que foi mais Um caso cirúrgico, assim, você achar que vale a pena ser contado aí. mais difícil. Eu tenho alguns casos aí, né, eu pego alguns casos bem graves, assim, né. Eu tenho um caso de um paciente que ele caiu do cavalo, o cavalo caiu em cima do joelho dele. Então ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Então é o que a gente chama de lesão complexa do joelho. Então você tem que reconstruir todos os ligamentos, não é só o cruzado. Então você reconstrói um monte e a gente faz isso em 2 tempos. É um caso que serviços terciários, o HC de São Paulo, até que tem bastante isso, mas no dia a dia não é a rotina. Então foi um caso que para mim foi totalmente desafiador mesmo, né. Também tive um caso de um paciente que teve uma fratura, eh, do fêmur, né, mais na parte do joelho ali, e ficou com uma coisa que a gente chama de consolidação viciosa. Que é isso? A fratura cola errado, então tinha que ficar assim, ficou assim. Uhum. E daí eu tive que corrigir isso e fazer uma prótese ao mesmo tempo. Então você faz um negócio chamado osteotomia, que você quebra o fêmur, coloca no lugar, coloca uma placa, que é a osteossíntese, e depois você faz a prótese. Entendi. Foi um caso bem desafiador também, pra mim, né. E tive casos de crianças que não é o minha rotina, né, que na clínica quem faz essa parte é o Flávio Moura Lacerda e o Henrique Natalin, que fazem com maestria, que teve uma lesão, do menisco, foi operado em outro lugar e rasgou de novo o menisco. Ele tinha 9 anos e saiu do lugar, ele não conseguia esticar o joelho. Então eu tive que colocar esse menisco no lugar, consegui fazer tudo por vídeo, né, Uhum. consegui colocar no lugar e fazer a sutura, costurar o menisco ali, para ele não ter mais problema no futuro. Foram esses 3 casos aí, são os que eu tô lembrando aqui de Legal. Não, desafiadores aí. show de bola. Então vamos falar agora do Bisturi Play. Qual que foi a ideia de montar isso? Quem que tá contigo? Conta o contexto para dar para O Story Play, então, ele é uma mentoria que a gente fez para ortopedistas, diferente de outras mentorias, um diferencial, ela é focada para ortopedista. Somos 3 sócios, agora provavelmente vai entrar mais um sócio. Eu conheci o Mário Elias aqui em Ribeirão, na época que ele fazia residência no tatame, no jiu-jitsu, mas ele era faixa preta, me batia bastante. E a gente ficou muito próximo, que foi numa época pós-pandemia que ele estava fazendo residência, e daí ele me ligava: "Olha, posso ir ver cirurgia com você?" "Pode". E daí ele, a hora que acabava as coisas ali, fez na USP também, ele ia ver cirurgia comigo e a gente ficou muito amigo. E daí teve uma época que eu fui operar com ele em São Paulo, a gente tinha um projeto de gravar a técnica cirúrgica, a gente tem isso ainda. A gente tem quase todas as cirurgias de joelho, assim, não dá pra falar todas, lógico, gravadas por equipe profissional, então dentro do centro cirúrgico mesmo, que a gente tem uma ideia de fazer um e-book aí de técnica cirúrgica. E daí ele fez uma mentoria, que chama MCP, que é meu consultório particular, gostou bastante, e conheceu o Matheus Barcelos, que foi um dos mentores dele nessa mentoria do MCP. E daí o Rubem Chaves, que tem essa exponencial que eu estava te falando, que tem uma escola, como se fosse o MCP mesmo para consultório particular, falou: "Olha, abre um braço da exponencial, como se fosse um braço, para ortopedia", porque isso ainda não tem no mercado, na época não tinha, agora a gente já tem concorrente, né. E daí a gente abriu o Bisturi Play focado no ortopedista que está em início de carreira e quer alavancar a carreira. Aquilo que a gente conversou no começo aqui do podcast, aquele limbo que você fica a hora que você sai, que você não sabe o que fazer, você não sabe pedir uma cirurgia, uma codificação, um reembolso.
como você faz um network com anestesista, com empresa de material, com laboratório. Então, o Mário me chamou, como seu um braço aí do interior, e eu sou um pouco mais velho que eles também. E daí a gente tá indo aí para mais uma turma, já temos 2 turmas aí formadas, estamos indo pra 3ª turma, tá indo muito, muito bem, graças a Deus. Legal. Então uma mentoria que ela tem uma plataforma com aulas gravadas e encontros quinzenais com aulas quinzenais com os 3, eu, o Mário e o Matheus. Fora isso, a gente também faz mentorias individuais dentro disso, a cada 15 dias ou um mês, dependendo da demanda de cada mentorando. E a gente faz um encontro presencial em São Paulo, que provavelmente agora a gente vai ter mais um em outubro, um a cada semestre. Que daí a nossa ideia é juntar todos os mentorados, né, que já formou, vamos falar assim, com quem está mentorando e com alguns que ainda vão começar. E fazer um bate-papo, troca de ideia, a gente leva um pessoal da parte de empreendedorismo, não só médicos. Inclusive o senhor está convidado, vai ser muito bacana ter você lá falando com a gente. Com certeza. Já tá aceito. Já tá aceito. Te leva um vinhozinho. Combinado. Então a gente pra mostrar pra eles que assim, o que eu sempre falo, você ser um bom médico não significa que você vai ter sucesso na medicina. Então se você não souber fazer gestão, se você não tiver um marketing por trás, se você não souber empreender, você vai ficar refém. Acho que essa é a palavra, né? É isso. Você vai ficar refém do seu trabalho, um médico autônomo. Sim. Então se você não trabalhar, você não ganha. Se você vai ficar refém do seu trabalho o resto da sua vida. Legal. Show de Qual bola. a ideia? E como que é você vê assim, como satisfação pessoal mesmo? Você vê os seus colegas de profissão, porque para você ser um mentor, você tem que ser uma referência, Sim. né? Como que é pessoalmente? Cara, Júnior, eu falo pra minha esposa, assim, que a mentoria é uma coisa que dá trabalho. Sim. Que assim, então a gente tem um grupo de WhatsApp com cada turma de mentorandos, e agora as que já saíram, enfim, a gente manteve o grupo, né? E é uma coisa que, assim, te suga o dia inteiro, que tem dúvida do dia a dia. Então ele tá aqui agora, tá tendo uma dúvida agora. E a gente tenta responder até em tempo real, mas às vezes é impossível, que você tá em cirurgia e tal. Te suga um pouco, mas é extremamente gratificante. Porque você muda a vida do cara, entendeu? E vários deles lá, depois que acabaram, me mandaram no particular agradecendo, assim: "Olha, você mudou minha vida e a vida da minha família, eu estava indo pra um lado muito ruim, e hoje eu tenho um ganho aí", um deles 200% a mais do que eu tinha antes, 30% a mais. Então, e trabalha muito menos do que trabalhava, conseguiu otimizar o consultório dele. Tem alguns que estão fazendo a própria clínica, trabalhava com o chefe da época da residência, que sugava até a alma dele, saiu dali, tá fazendo a própria clínica e tá para inaugurar. E muito provavelmente eu vou na inauguração e para mim vai ser um prazer. Então você vê que você muda a vida do cara ali. E é um negócio que, a hora que você recebe uma mensagem dessa, cara, é um negócio que não sei te falar o que que dá. Você fala: "Porra, Entendi. o cara estava lascado, eu consegui dar uma alavancada na vida dele e da família dele", né, então é uma coisa bem bacana. Sensacional. E assim, em relação a futuro, que você tá vendo aí, né? Porque na minha área é um chacoalhão, toda semana o Ricardo e o Aleph recebem meus TikTok, meus Instagram. Cara, essa ferramenta nova, essa ferramenta nova. O que você tá vendo no futuro da medicina com toda essa tecnologia, IA, robô? Eu acho que é um fato, né, a IA e o robô é um fato. Eu tô indo pra Boston agora, eu estava te falando, eu vou fazer um treino. Isso. Era a próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos junto aqui. Foi uma coisa bem bacana, assim, eu me senti super honrado. A gente vai pra Harvard, pra participar de discussões lá. Eu vou fazer um treinamento em robótica, que já é uma realidade, tá avançando cada vez mais. Mas fala pro pessoal, você foi convidado, o único brasileiro. Eu vou fazer parte lá uma mesa redonda lá. Fiquei muito, muito honrado mesmo. É a segunda vez que eu vou, não para Harvard, mas para Boston para fazer treinamento. Tem um instituto muito grande lá, da Johnson, e eu vou fazer o treinamento em robô lá, na robótica, né, que é uma realidade, Júnior. Isso aí IA vai para todo lado, né. Então quem não for, apto a fazer isso ou não for atrás de ter a aptidão, que você não nasce apto para isso, né. Sim. Se você não vai atrás, é aquilo que a gente tá falando do marketing que a gente conversou lá em 2013. O cara vai virar um dinossauro, vai ser ultrapassado.
e daí a curva exponencial vai fazer assim e de outro vai fazer assim. Então você tem que ir atrás de atualização o tempo inteiro, o tempo inteiro. É o que eu vejo. Eu vejo que a geração atual, agora eu vou criar um pouquinho de polêmica e daqui a pouco sua filha vai tacar uma pedra em mim, mas eu acho que é uma geração um pouco acomodada. Eu acho que eles olham as coisas, eles, como é que eu vou te falar? Eles querem o que você tem, mas não querem passar perrengue nenhum. E não tem jeito de você chegar em algum lugar se você não põe a cara a tapa, se você não toma uma pedrada. E isso é um dos objetivos disso aqui, tá? A gente, tem que mostrar a trajetória é isso, não é fácil, cara. Não é Não é. fácil. A resiliência é importante e tem que cumprir o que tem que cumprir para chegar onde você, né. Você tem que roer o osso para morder o filé. É isso aí. É isso. E não é uma coisa simples. Eu não acho que, por exemplo, o ortopedista que está saindo da residência agora tem que passar o que eu passei. Essa é uma das coisas do bisturi Sim. inglês. A gente quer facilitar o processo. Mas vai ter dor de cabeça, você vai tomar uma pedrada, você vai chegar em casa uma hora e falar assim: "O que eu tô fazendo? Eu vou largar isso aqui". Não tem como. Só que eu vejo que essa geração de agora, ela não aceita isso de uma forma, não é natural, né, cara, você passar perrengue tá ruim, mas eles veem isso de uma forma, é uma polêmica aqui, até me desculpa, um pouco vitimista, assim: "Olha, eu não quero isso, coitado de mim". Cara, não é assim, você tem que olhar e falar assim: "Olha, tem esse perrengue aí". Eu acho que o Ricardo ali passa isso no jiu-jitsu, a gente passa muito isso lá. Você tá num puta perrengue, desculpa o termo. Você tá num perrengue ali, pô, você vai se entregar? Você tem que sair dali, Sim. entendeu? Senão o outro cara vai te matar. E o dia a dia é isso. Se você tá sofrendo um perrengue, se você não tem a resiliência de procurar uma saída, o mercado vai te engolir. Então você tem que procurar uma saída. Então você tem que entender que, pô, você vai chegar no filé, só que você vai roer o osso. E uma coisa que você tem que entender é que a hora que você chegar lá em cima, é muito mais difícil você ficar aqui do que chegar aqui. Então a hora que você chegar aqui em cima, é o prego fora da madeira, você vai tomar um monte de martelada. E é ali que você tem que correr mais atrás. Eu acho que você tem que correr cada vez mais atrás. É isso que eu vejo. Sensacional. Bom, doutor, para Murilo, Boa! para finalizar, fiz umas perguntas aqui, um bate-bola, coisa mais rápida aí. Eh, bom, dica pra galera do que fazer se você quer ter um joelho saudável. Você quer chegar ali nos 80, sentando e levantando o vaso sozinho. Vamos lá, sedentarismo não é uma opção, tá? Você tem que fazer esportes, você tem que se manter em movimento e você tem que fazer, e eu vou falar abertamente, você tem que fazer musculação. Você pode fazer qualquer esporte, se você não fizer uma musculação, um fortalecimento muscular junto, você vai prolongar aí a vida útil do seu joelho, mas você pode ter lesões associadas. Então, mantenha-se em movimento, pensa bem direitinho na musculação e pro jiu-jitsu também. Show de bola. Se você pudesse voltar no tempo, o que que você faria diferente? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algumas coisas. Você fala com relação à carreira ou com relação ao geral? O que você acha? Que vale a Com relação a geral, eu não teria parado de treinar jiu-jitsu no meio da faculdade, continuaria hoje, ia ser faixa preta e bater no Ricardo. Com relação à minha carreira, eu teria feito uma mentoria, é que na época eu também não tinha isso, mas eu teria largado alguns vínculos que eu era amarrado por causa de faturamento, dado um passinho para trás para dar dois para frente. Eu teria procurado o Edmo antes para me apresentar a vocês. Foi em 2013 isso aí, eu saí da residência em 2010, provavelmente em 2009 eu já teria ido atrás disso, que eu acho que tem que ter mesmo. E eu acho que é isso, o resto, minha vida teria sido mais fácil dessa forma. Tá. E um gol que você quer marcar na sua carreira ainda, que você tá nos seus alvos aí? Um gol como um gol. Uma conquista que você tá almejando na sua carreira, você tem uma meta para alcançar agora? Na minha carreira, Isso. eu tenho uma meta, eu quero aprender a cirurgia robótica, quero ficar muito, muito bom nisso, e quem sabe a gente não consegue trazer o robô da ortopedia para Ribeirão Preto. Sensacional. E para finalizar, eu acho que isso aqui é um reconhecimento para um colega de trabalho. A quem você confiaria seu joelho? Cláudio Barreto, Cláudio Kawasaki de Alcântara Barreto e Rodrigo Salim. Rodrigo Salim foi meu mentor, Cláudio meu sócio, e os dois que operaram meu joelho. Aí, ó. Não só confiaria, como confiei Já 2 vezes. Muito bom. Doutor, muito obrigado.
Prazer estar aqui, Júnior. Muito Vai ter obrigado a a você. oportunidade de você voltar aqui, espero que você volte. Mas, Tá? feliz. Foi um prazerzaço. E você que tá curtindo essas histórias de caras sensacionais como esse aqui, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo aí com pessoas que com certeza vão se inspirar com histórias como essa. Mais uma vez, Murilo, obrigado. Foi E um prazer. um prazer ser seu amigo, além de tudo. Um prazer, Júnior. Eu agradeço tudo que você fez por mim nesses anos todos. A RGB me ajudou demais. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal.